muito grande. Porque toda prova, ela tem o objetivo de nos trazer a experiência com Deus, intimidade com Deus. Ora, se não fosse as provas que passei e que tenho passado, não teria a experiência que tenho hoje. Que hoje eu lido com pessoas, com situações que eu vejo ali desespero, mas eu tenho experiência para falar a elas. Tudo tem um propósito na vida do cristão, nada é por um acaso. Você não está aqui hoje por um acaso, você não acordou 4 horas da manhã por um acaso. Quantas vezes eu pretendendo vir oração, mas o sono forte, mas chega no momento certo, Deus desperta para vir para oração. E quantas vezes que eu não tinha propósito algum de vir oração, mas o Espírito Santo me despertou, porque eu precisava ouvir uma palavra de Deus. Eu precisava ouvir uma palavra. Jesus, então, os discípulos entram naquele barco, navegadores experientes, mas de repente o vento começou a assolar aquele barco, e eles lutaram, eles batalharam. Quantas vezes nós no meio da prova estamos lutando? Nós lutamos, nós corremos, nós vendemos aquilo que possuímos para honrar um compromisso, nós buscamos resposta em lugares que não deveríamos buscar, e lutamos, esperneamos, até que a água começa a entrar no barco. E quando começa a entrar no barco, nós não temos mais força, porque naquele momento o barco utilizado não era a motor, não era movido a motor mecânico, ele era manual, muito mais difícil. Hoje estava no lago e estava com motor mecânico, então só tinha que acelerar e o barco rodava. Mas lá contra aquelas ondas, o barco era manual, era esforço físico, estavam lutando. Quantas vezes no meio da prova nós empenhamos nosso esforço pessoal, físico, e não conseguimos resultado útil nenhum. Não tem resultado útil. Nós lutamos e fazemos e pedimos, saímos do emprego porque o problema passa a ser o emprego, saímos do emprego, estamos no casamento, saímos do casamento porque achamos que é o casamento que é o problema, nós mandamos o filho embora porque pensamos que é o filho que é o problema, nós brigamos, esperneamos, mas não chegamos a lugar nenhum, perdemos um tempo tremendo. Do ano passado, eu chego à conclusão, Deus começa a falar comigo e me deu uma conclusão. Passei 10 anos, irmãos, lutando em um ambiente, e depois de 10 anos Deus chega e fala: chega, não tenho mais forças, não tenho mais o que fazer, contrariado com as coisas, aquilo que estava acontecendo, com os comportamentos, mas Deus diz: olha, abre a mão, deixa tudo. Meu esforço de 10 anos, irmãos, 10 anos, do estudo, de capacidade, de amizades, deixa tudo. Eu disse: deixa tudo, não serve para nada, não serve para nada. Eu poderia estar muito além hoje, mas preferi lutar com as minhas forças. E aí eu tive que fazer um propósito com Deus: Senhor, agora, a partir de agora, se não for pela fé, eu não quero mais. Mas foram 10 anos, irmãos, 10 anos da minha vida, que eu estava fazendo vento, que eu passei a chamar, a expressar, estava fazendo vento, fazia aquele movimento todo, mas não acontecia nada, não avançava em nada, até que Deus diz: ó, chega, para, agora eu vou fazer. Mas todo esse tempo serviu para que eu pudesse aprender. Todo esse tempo, muitas vezes eu conheci esse trabalho, foi através dessas tempestades, e dou graças a Deus, porque conhecendo esse trabalho, eu tinha, quando a coisa não estava perdendo o rumo, perdendo a direção, o Espírito Santo falava comigo: vá, você precisa buscar. Então chegava ali quietinho no canto, buscava Deus, Deus respondia. Quantas vezes eu cheguei neste trabalho todo arrebentado, só maltrapilho, sujo, e Deus vinha com a palavra certeira, puf, puf. E eu falava: Senhor, não tem outro que eu tenho que servir, não vou servir a Ti, Senhor. Mas passado algum tempo, daqui a pouco novamente eu estava lutando com as minhas forças novamente, forças naturais. Então vinha novas provas, novamente eu vinha buscar a Deus, e novamente Deus com paciência falava comigo, e novamente: Senhor, a partir de agora, Senhor, eu entendi. Mas continuava ainda lutando, porque você tem capacidade, você tem condições, você acha que você pode tudo.
Tal do poder é complicado. São poucos que podem ter poder, sabem ter o poder. Mas então você tem o poder, então você deixa de ter confiança em Deus, você passa a viver pelaquilo que você vê. E os discípulos agora estão no mar, chovia o vento, perderam a visão do outro lado, e Jesus estava no barco com eles. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade e nós não compreendemos isso, entramos em desespero. Senhor, não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer, mas mesmo assim nós ainda não entendemos por que estamos aqui. Nós não entendemos o propósito da batalha, da luta, da prova da nossa vida. E se você está passando por calmaria, fique desconfiado, prepare-se, porque tempestade virá. Depois de um ano, que nós estamos agora indo para o final, um pouquinho mais tranquilo, muitas vidas se perderam, perdi alguns amigos. Antes as pessoas que morriam longe de mim, amigo do amigo, parente do parente. Hoje, esse ano não, pessoas próximas, muito próximas de mim, morreram, perderam a vida. Pessoas perderam emprego, pessoas perderam famílias, filhos, pais, uma batalha tremenda. Muito triste esse ano, um ano muito triste, mas aquele que soube confiar em Deus, soube esperar em Deus, ele viu em toda essa circunstância um motivo. Estava em plena Covid, aquele momento terrível da doença, e eu, ao invés de me desesperar, pelo contrário, eu comecei: Senhor, me leva, Senhor, me leva, Senhor. Até o momento que não tive resposta de Deus, eu mudei minha oração: Senhor, se tu não vai me levar, não queres me levar agora, então, Senhor, tu tens um propósito, tem um motivo. Esses dias minha mãe teve AVC, e aquele desespero, os irmãos todos longe, somente eu para cuidar, e meu tempo meio curto, e eu tive que me desdobrar, mas eu fiz com para Senhor, eu estou plantando, porque aquele que honra pai e mãe, eles serão longos os seus dias na terra. O único plano da mente de Deus com promessa: aquele que honra pai e mãe, longos serão os seus dias na terra. E ali, minha mãe lutando, mas ela teve um sonho, havia tido um sonho um pouco antes, e naquele sonho, ela estava de uma casa muito suja, e ela, com as vestes brancas, estava tentando lavar aquela casa suja. Ela estava de fora lavando a casa de uma outra pessoa, e aquela sujeira acabou espirrando nas suas vestes. E ela disse, quando ela olhou sua veste, estava manchada, tinha algumas manchas na veste, ela começou a clamar a Deus: Senhor, e agora, Senhor, como que eu vou para Ti? Como que eu vou para Ti com as minhas vestes que não estão brancas? E ela disse que chegou para ela uma voz e disse: olha, ainda não é hora, porque ainda você tem algo para fazer para mim aqui na terra. E ela disse, buscou em Deus o entendimento. No dia seguinte teve outro sonho. Agora ela já estava com as vestes brancas, estava sem calçados. E ela disse: Senhor, como que agora eu vou para Ti sem estar calçados? E aí Deus deu o entendimento. Palavra, evangelho, preparação do evangelho. Então ela acordou desse sonho e disse: Deus tem algo para mim ainda, para realizar ainda aqui em vida. Está esperando a permanência, confiança em Deus. Muitas vezes nós estamos no desespero, nós achamos que já podemos partir, porque a salvação é um ato gratuito de Deus para a nossa vida, que nós já estamos prontos para ir para Deus, mas Deus ainda tem algo para nos ensinar, para que nós façamos para Ele, pela obra dEle. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas nós nos desesperamos e chegamos: Mestre, você não está vendo o que está acontecendo agora? Nós estamos perecendo, estou perdendo tudo que eu construí durante anos da minha vida. Tudo que eu construí, Senhor, Tu está permitindo agora que seja tomado, que seja destruído? Essa foi a pergunta dos discípulos: Senhor, Mestre, lembraram que Jesus estava no barco, eles lembraram, de repente não tinha mais forças. Quando você não tem mais forças, é o melhor momento da sua vida, é o melhor momento, aquele momento que você se entrega. Eu já me aventurei por 2 vezes em atravessar o rio Cuiabá, e por 2 vezes Deus me livrou da morte.
Porque quando eu comecei a nadar, e nadando, quando chegava próximo da outra margem, eu olhava para trás e via que se eu conseguia atravessar, e depois para voltar eu não vou ter condições. E então eu resolvi voltar. Nas duas vezes resolvi voltar, e nas duas vezes eu perdi minhas forças, não tinha mais. Na última vez, não foi muito tempo atrás, e eu comecei a orar: Senhor, me perdoa, Senhor, por ser tão aventureiro. Senhor, me perdoa, porque agora eu vou causar um transtorno a todo mundo que está aí na fazenda, e vão ter aquela loucura me procurando o meu corpo, Senhor. Mas, Senhor, se for para levar, me leva, Senhor. Mas, Senhor, olha o transtorno que eu vou causar às pessoas. E comecei a orar, e quando eu solto o meu corpo, irmãos, meu pé esbarra numa pedra, e eu grudo com a última força que eu tinha, eu grudei naquela pedra. Quando nós não temos mais força para resistir à tempestade, nós nos entregamos nos braços do Pai. Não temos mais força, aí nós lutamos e olhamos para tudo, fracassamos, vergonha, constrangimento, cobrador na porta, filho com dificuldade, luta, nós não temos mais força, temos mais forças, nós nos jogamos. E aquela entrega, aquela oração de entrega, irmãos, quando você ora: Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, faça agora o que tu podes fazer por mim. E jogamos, e quando fazemos isso, nós sentimos aquela mesma forma, da mesma forma que eu senti meu pé encostar naquela pedra, um alívio tremendo. É o que esbarrei naquela, meus pés esbarraram naquela pedra, irmãos. Eu não tinha mais força nenhuma, não tinha nenhuma força. Eu consegui, com o peso do corpo, firmar ali, que ela não estava na superfície, ela estava submersa, não dá para se ver por fora. Então eu grudo naquilo lá e fico ali até recuperar as minhas forças. E isso que Deus espera de nós. Não é que ficamos lutando, esperneando e lutando com as próprias forças. Não, Ele espera de nós que nos joguemos nos braços dEle. Mas enquanto nós estamos ainda lutando com as próprias forças, nós continuaremos passando por provas, para entender isto, para entender que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos aprender a depender dEle, não da nossa força, não da nossa capacidade intelectual. Meu conhecimento, meus estudos me permitiram uma força de argumentação muito grande. Então as coisas às vezes que estão erradas, eu vou ali com argumentação, tentando dominar a situação, e daqui a pouco eu estou usando os mesmos argumentos com o Pai, com Deus, a mesma coisa que eu uso na vida profissional, eu também começo a usar também com Deus os argumentos para justificar o porquê eu estou fazendo daquele jeito. Não é isso que Ele espera de mim nem de você. Ele espera uma dependência total, uma entrega total. Porque todo aquele que alcançou esse nível de confiança em Deus, as provas que ele passa não significa nada, não há sofrimento. 2 semanas atrás, os irmãos aqui fizeram uma campanha de 3 dias aqui na igreja. 3 dias de campanha, 24 horas, o dia todo, 24 horas. E aqui, pelo que eu depois cheguei aqui durante a semana, vi algumas coisas fora do lugar, o som não estava funcionando, olhei para o teto, estava manchado, eu fiquei olhando, mas o que aconteceu aqui? Estava tudo, tentaram organizar, mas ainda estava fora do lugar. Enquanto estava orando, veio a chuva de domingo, foi domingo, não me engano, veio domingo, a chuva de domingo, e levantou o telhado, parte do telhado da igreja. Parte do telhado da igreja. Ora, irmãos, não estava buscando a Deus? Não estava uma entrega total, incontinente a Deus por 3 dias, num propósito com Deus, e no domingo vem uma chuva e tira todo mundo do lugar, e todo mundo, possivelmente, eu não sei o que aconteceu, os fatos, como foram os fatos, mas eu presumo que foram limpar, tirar água, aquele desespero, que cair em cima dos aparelhos. Mas não estava buscando a Deus? Por que então, exatamente naquele dia, vem e
tiram a telha e entra água por todo lado, causando prejuízo, mas Deus repõe. Isso é obra de trabalho de Deus, mas causando prejuízo. Quantas vezes você está totalmente entregue a Deus, você está buscando a Deus, você está fazendo tudo na tua igreja, cooperando na tua igreja, está fazendo tudo aquilo, abrindo mão de muita coisa, e de repente vem uma tempestade e você fica sem entender. E você procura uma explicação, mas Senhor, eu estou fazendo tudo certo, estou falando tudo que Tu me disseste para fazer, e ainda mesmo assim eu continuo na tribulação, na luta, na batalha. Você não entende? Ora, o telhado levantou, uma parte só dele, mas pode, como diz o pastor Nivaldo, pode ter essa telha se levantada para revelar que o resto da estrutura estava prejudicada, e evitou que todo o telhado, toda aquilo que cobre esse local fosse levado embora. Quantas vezes Deus permite isso na sua vida para que você para evitar um problema muito maior, que você nem se lembra que está ali e que precisa ser resolvido. Então Deus permite uma pequena batalha, uma pequena luta, e você busca. Deus permite uma pouquinho maior, você luta. Deus permite uma maior, você vê, luta e vence, e de repente vem aquela que você não esperava. Vem um câncer na sua vida, vem uma separação, vem uma traição que você nunca imaginava, vem uma traição na sua vida. De repente aquele emprego que você está há muitos anos naquele emprego, trabalhando, se dedicando totalmente como cristão, se entregando totalmente àquele trabalho. De repente a pessoa só diz: passa no departamento de recursos humanos que tem um papel para você assinar. Quantas vezes você chega em casa e tem aquela notícia, aquele telefonema que você nunca gostaria de receber? Quantas vezes você chega na sua empresa, algum lugar, chega lá um cobrador, uma coisa que você não está preparado para pagar? Como você reagiria se não tivesse confiando em Deus, dependendo de Deus? É essa a questão da nossa vida espiritual, irmãos. É como estamos preparados para as surpresas da vida. Muitos ainda estão na fase de aprendizado, mas muitos já estão lá na frente. Muitos já podem olhar para aquela prova e dizer: Senhor, glórias a Deus por mais essa prova, porque a confiança que eles já adquiriram em Deus é tão grande que Ele não se preocupa mais. E quantos aqueles que vêm apenas um resfriado, ele já se entrega e já acha que já não tem mais saída. Essa é uma questão da vida espiritual, irmãos. É um aprendizado permanente. Todo dia nós aprendemos um pouco mais com Deus, e por isso que somos edificados como um edifício, uma casa. A Bíblia nos compara com uma construção, um edifício em construção. Cada dia é colocado um tijolo, cada dia é colocado algo mais nessa construção. E essa construção vai tomando forma. Estou terminando a construção, estava imaginando: poxa vida, agora já estou vendo, depois de tanta luta, tanto trabalho, tanto investimento, agora começo a ver. E olhei de longe, subi no alto assim, aí o pessoal mandou as imagens para mim, coisa mais linda, e eu fiquei admirando: poxa vida, agora começou a aparecer aqui, todo esse tempo construindo, todos esses meses, agora começa a dar forma. Assim é a nossa vida, ela vai devagarzinho, mesinforme, mas como aquele oleiro da profecia. Desce lá, servo, desce lá no oleiro, vai lá e vê. Aí o que tu vês, meu servo? Vejo, Senhor, uma massa, um barro na mão de um oleiro. Senhor, que agora que tu vês? Senhor, vejo um vaso, Senhor, mas esse vaso está trincado, esse vaso está com problema. Então o que tem que fazer, meu servo? Quebrar, refaz novamente, reconstrói. Assim é a nossa vida diária com Deus, meu amado. Cada dia Deus nos molda de forma diferente, e cada dia nós aprendemos a glorificar a Deus pela luta. Paulo diz: olha, dê glórias a Deus pela luta. Tiago 1, de 1 a 4 diz: olha, você tem que ter alegria, tem que ficar alegre, satisfeito quando você é provado. Pedro diz, 1,7 diz a mesma coisa: tende ânimo, tende alegria quando você é provado. Não desanime, porque a prova, ela não é para o resto da vida, porque Jesus está no barco.
Porque aí Jesus olha para o vento, repreende o vento, repreende a tempestade. E depois diz aos discípulos: porque vocês são tão tímidos? Porque sois tão tímidos? Porque que é a falta de fé? Sua fé imperfeita. A sua fé deles era imperfeita. Tinham fé, porque ainda foram até Jesus. Foram até Jesus porque tinha fé, mas a fé imperfeita ainda não estava pronta. Mas Jesus queria dar a eles uma grande lição, porque Jesus, ao entrar no barco, já sabia que aquela tempestade viria naquele barco. Naquele dia, Jesus já sabia que aquela tempestade, porque aí os discípulos disseram: quem é este que até o mar se obedece, o vento obedece? Então Jesus, antes de dormir, já sabia que iria ter tempestade. Jesus sabe, antes que você entrou na luta, na prova que você está hoje, Ele já sabia que você estaria nela. Mas o que Ele espera de você? Espera que confie nele, dependa dele, porque não há nada melhor do que depender de Deus. Não há nada melhor, porque quando estamos no meio da luta, da batalha, mesmo assim nós temos paz, mesmo assim nós gozamos de paz. Tem uma música, um hino da harpa cristã que diz: olha, na tempestade, mesmo no meio da tempestade, ele ainda tem forças para louvar a Deus. Mesmo assim, ele tem forças ainda para buscar em Deus. Quantos momentos nós achamos que não temos mais força, não há mais forças em nós, mas quando chega a noite e buscamos a Deus, o salmista diz que a noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e pela manhã nós pomos aquela roupa, vestimos, vamos novamente para a luta. E quando nós passamos a depender, confiar em Deus, nossa paz permanece. No meio da tempestade, alguém diz, no meio da tempestade sempre há luta, a batalha, a escuridão. Nenhuma tempestade vem com o sol, difícil uma tempestade vem com o sol. Toda tempestade vem no meio da escuridão, porque o tempo se fecha o tempo, e você olha para todos os lados e não vê saída, não vê saída. Quem pode me socorrer no momento da minha angústia? Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor e me levou para um lugar seguro, e me colocou ali um novo caminho, me deu um novo louvor, me deu uma nova perspectiva de vida. No meio da batalha, meu amado, no meio da luta, Deus é capaz de lhe dar uma nova perspectiva. Porque toda vez que você deixa a batalha, a luta naquele ponto e busca em Deus, Deus te coloca em uma nova perspectiva. A tua pergunta, ao invés de ser: o Senhor, que tens, porque não faz nada, porque você não faz nada, Senhor, passa a ser: Senhor, o que tu queres me ensinar com essa luta, com essa prova? Essa é a pergunta que Deus quer te responder. Quando você faz: Senhor, o que tu queres me ensinar com mais esta prova, Senhor? Eu mal acabei de sair de uma, Senhor, mas te glorifico porque eu aprendi, e agora tu me permite, me manda outra prova. O que tu queres me ensinar? Muitas vezes Deus quer nos redirecionar, irmãos. Preste atenção nisso. Eu estava decidido, estava fazendo algumas coisas ao mesmo simultaneamente, na direção de Deus. Para mim está na direção de Deus. De repente Deus pega e fecha uma porta. Fechou a porta aqui, e eu fiquei meio sem entender. Mas Senhor, eu estou na tua direção, mas a porta está fechada. Eu fiquei sem entender. Então, mas ao fechar essa porta, eu fui obrigado a direcionar toda a minha visão, todo o meu foco em um lugar só. Passaram-se 2 semanas, eu entendi o porquê Deus fez aquilo. Porque Deus fechou a porta, mesmo Ele dando a palavra dele, fechou a porta e me direcionou para um local só. Foco, eu entendi. Muitas vezes nós demoramos a entender o porquê que passamos, porque as portas são fechadas para nós. Demoramos a entender. Mas quando nós entendemos, nós glorificamos a Deus e nós nos alegramos, porque estamos exatamente na direção que Deus queria que nós estivéssemos. Aí nós vem aqui a compreensão. Deus quer que você tenha fé, independente
de entender ou não. É isso que Deus quer de nós. Não precisa esperar com a fé de Tomé entender. Não espera entender para obedecer. Obedeça sem entender. Obedeça sem entender. E quando você obedecer, Deus vai te dar a compreensão, o entendimento. E quando vem o entendimento, você diz: Senhor, eu te agradeço por ter te obedecido. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me levastes a essa situação. Porque todo final de prova tem que ter a resposta certa. Qual é a resposta? Senhor, eu te glorifico por esta experiência contigo. Porque se a final da sua prova não te levou a esta afirmação, você ainda não saiu dela. Porque você ainda continuará dentro desta prova, meu amado. Pense nisso. Analise bem isto, porque se o final da sua prova, que virão mais, mas da tua prova atual que você passa, se no final dela não for motivo de você glorificar a Deus por mais desta experiência com Ele, preste atenção, ela ainda não terminou. Porque todo final de prova com Deus nos leva a esta afirmação: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te glorifico, porque tu me destes mais essa experiência na minha vida. Mas foi dolorido, Senhor, eu não sei se eu continuar a viver, eu perdi meu ente querido, aí eu perdi meu negócio, Senhor, eu perdi meu respeito, meu crédito, Senhor, eu perdi isso, mas no final dela, Senhor, eu te agradeço, porque tu me ensinaste algo durante esta tempestade. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quantos podem glorificar o Senhor? Glórias a Deus, irmãos. Tem tempestades que estão dentro de nós e somos tempestuosos. Às vezes nós somos causadores da tempestade. E tem tempestade que não é dentro de nós, tempestade que é fora. Não é verdade? Como o Carlos falou aqui, é muito importante. Às vezes nós somos os causadores da tempestade. Às vezes, quando a tempestade, que é algo imprevisto, porque ela não vem avisando, estou chegando, não. Ela vem de surpresa. E quando a tempestade vem de surpresa, ela pode te pegar na carne ou pode te pegar no espírito. Ela pode te pegar fazendo a própria vontade ou fazendo a vontade de Deus. Se ela te pega na carne, você vai ficar murmurando, reclamando, achando que Deus não está te vendo. Mas quando te pega em espírito, você quer já repreender no nome de Jesus Cristo. A sua capacidade de despertar Jesus o mais rápido possível, seu sofrimento passa a ser menor. Passa a ser menor. Por que eu falo isso, irmãos? Depois que eles estavam quase morrendo, que for despertar Jesus. Às vezes nós usamos nossa força e esquecemos que temos um Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós somos incapazes de acionar Jesus, de trazer o Senhor à cena do problema, porque às vezes nós falhamos. Se nosso coração nos condena, nós não temos confiança para com Deus. Mas se nosso coração não nos condena, sua consciência não tem culpa de pecado nenhum, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Irmãos, muitas das vezes nós não planejamos direito como chegar à solução do problema, e a tempestade aparece, e nós ficamos desesperados. Quando você se apressa a querer entender o que Deus quer, a possibilidade de resolver, que nem o irmão Carlos falou aqui, é muito mais rápido, porque Ele sempre tem um aprendizado a nos dar. Não existe provações, tempestades, ventos, tribulações sem aprendizado. Tudo é uma escola para nos ensinar, tudo é um processo de ensino-aprendizagem. É um Deus que quer ensinar com alguém que quer aprender. Mas enquanto você não aprende, mais a tempestade aperta. A aprender e entender o que Deus quer. Irmãos, muitas das vezes achamos que nunca vamos sair da tempestade. Achamos que ela nunca vai desaparecer. Quando você entende essa tempestade como algo ruim,
e não um processo que Deus quer que você passe. Quando você entende a tempestade, que ela nunca vai acabar, quando você não tem fé acreditando que vai sair dela, parece que ela demora um século. Mas quando você fica atento e você está no meio da tempestade e diz assim: não, Senhor, é um desafio, é uma oportunidade que tem que o Senhor ser glorificado através dela. E agora eu vou provar para o inimigo que o Senhor é maior do que a tempestade. Quando você começa a pensar de forma diferenciada, como a Bíblia diz, a possibilidade de você sair muito mais rápido. Às vezes Deus não quer que você saia da tempestade tão cedo. Às vezes Ele quer que você sinta que Ele está com você na tempestade. É bem melhor ficar com o Senhor numa tempestade do que ficar sem tempestade, sem Deus. Às vezes é melhor você ficar naquele ambiente tempestuoso, mas com a presença de Deus, do que fora dela, sem a presença de Deus. Às vezes precisamos entender que às vezes o inimigo da nossa alma aproveita da tempestade para nos oprimir. Ele aproveita da luta que você está passando para minar sua fé. Ele aproveita da permissão que Deus deu da tempestade na sua vida para te entristecer, para te ver chorando, para ficar sapateando e rindo de você, está falando que é crente, ó. O seu comportamento na tempestade vai dizer quanto tempo você dura nela. Deus permite a tempestade e fica observando. Vai me glorificar na tempestade ou vai murmurar? Vai me invocar ou vai usar as próprias capacidades? Muitas das vezes, quando você não enxerga a solução diante dos seus olhos, você esquece que é melhor você tirar os olhos e passar a ouvir mais. Porque se eu quero uma resposta para o meu problema, eu tenho que ter certeza que Deus vai me ouvir. Mas Ele só vai me ouvir se eu ouvi-lo primeiro. Porque se eu ouvir Deus, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é lida na Bíblia, quando eu ouço Deus, ouvir a palavra vem a fé. E Ele faz um milagre pela fé. E às vezes sua fé não chegou ainda no nível que Ele quer para resolver o seu problema. Mas para você ter a fé no nível que Ele quer, você tem que ouvi-lo. Mas você só vai conseguir a sua vitória depois que Ele te ouvir. Ele só vai ouvir sua oração depois que você ouvi-lo. Ele vai ouvir sua oração se você demonstrar fé. E a fé vem pelo ouvir. Então você tem que ouvi-lo primeiro, para depois Ele te ouvir. Só que as pessoas chegam: Senhor, me ouça, Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas será que você ouviu Ele antes? Você lembra de todos os detalhes que foi falado aqui na pregação? Então você ouviu. Você comeu, você alimentou, você recebeu. Você tinha sede disso, você alimentou, ou você ficou assim, dividindo com outros pensamentos, ou você ficou voando fora daqui? Se você ficou atento a tudo, você é digno de receber, porque você ouviu. Mas se você perdeu o seu tempo com outras coisas, mas se você voou, se você deixou seus pensamentos, você não ouviu. E você quer que Ele te escute, você quer que Ele te ouça, sendo que você não ouviu Ele? Impossível. Ele vai te ouvir, se você ouvi-lo primeiro. E aí quando você ouve, você tem fé. Com a fé, quando você fala com Deus, Ele te ouve. Amém? Vamos ficar em pé? Que maravilha de palavra, irmão Carlos. Deus abençoe. Esse exemplo de atravessar o rio aí, também já passei por isso. Chegando no meio do rio, não tinha mais força, queria voltar. Aí nessa hora que você para um pouco, fica boiando e você desce. Quando você atravessa o rio, você está lá embaixo. Quantas vezes atravessando esse rio Cuiabá, aqui na Copa 1000. Aí tem uma vez que eu perdi as forças também no meio do rio. Aí fui descendo, aí chegou numa ilhazinha de terra assim, que socorreu também. E a parte do rio que te puxa para baixo mesmo, né? Meu Deus, você fica um tempão tentando ficar em cima. Rebojo, né? Meu Deus, esse rio Cuiabá tem lugar muito perigoso. Glórias a Deus. Alguém tem algum testemunho para contar? Uma fogaça? Sexta-feira aconteceu aquela ventania. Sexta-feira, ventania. E começou a levar tudo no meu quintal, começou a querer levantar o telhado, levantar tudo. E ao mesmo tempo eu lembrei da passagem do vendaval esses dias, quis levar o telhado dele todo, ele lembrou da passagem. Na mesma hora eu levantei as duas mãos. Deus me deu uma força tão grande, mas tão grande, que o corpo ficou todo anestesiado. E eu repreendi o vento, e na mesma hora o vento parou. Glórias a Deus. E parou tudo.
aconteceu um acidente, começou a mangueira dobrava no chão, entendeu? E o telhado ia levantando. Eu falei, não aceito, Senhor, eu não aceito essa tempestade na nossa vida. E repreendi e o vento passou. Parou na hora. Eu sei que é uma coisa que é meio difícil de a gente acreditar, mas aconteceu sexta-feira comigo. Nós acreditamos. Eu tinha que dar esse testemunho, entendeu? Porque a tempestade vem, mas você tem o direito de repreender ela também. Sim, entendeu? no nome de De Jesus. repreender ela, que nem, por exemplo, eu estou com esse problema na visão aqui, certo? Eu não estava enxergando nada e agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, pela minha visão perfeita. Eu não aceitei aquilo que estava acontecendo comigo. Então você tem direito também de repreender a tempestade que vem na sua vida. Amém. Pelo menos é isso que eu acho. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Mais alguém tem algum testemunho para contar? Pois não, irmã. A senhora pode tirar. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos curvamos diante de Ti para lhe pedir que nos perdoes, Senhor. Não somos perfeitos, somos cheios de falhas e reconhecemos nossos erros. E neste momento, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe das vezes que falamos, Senhor, demais e o que não devia. Perdoa-nos, meu Pai, se nossos pensamentos não te agradaram. Purifica-nos, meu Pai, com o teu sangue, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos teus mistérios. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Perdoa, lança no mar de esquecimento os nossos pecados. Meu Senhor, nos faça nova criatura, renovado no teu Espírito Santo. Obrigado por receber nosso arrependimento, nossa confissão diante de Ti. E nos faça estar o dia inteiro hoje em espírito. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora que Deus perdoa os nossos pecados, alguma demais coisa Ele pode acrescentar. Eu gostaria de orar por você que está com processo na justiça e crê que Deus pode entrar com providência. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor mandou que chamasse-os aqui, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Te clamamos, ó Pai, que tome nas tuas mãos mesmo, Senhor. Seja qual for a causa, seja causas difíceis ou fáceis, com provas ou sem provas, com instrumentalização nos autos ou não. Senhor, seja, meu Pai, que seja engavetado ou não, ou seja parado na justiça ou não, ou tenha recorrido à instância superior, seja qual for, meu Pai, a situação desses processos. O Senhor é poderoso para tomar nas tuas mãos e mostrar a solução para os teus filhos. Meu Senhor, só o Senhor que é juiz dos juízes, advogado dos advogados, só o Senhor que é, meu Pai, mestre dos mestres, só o Senhor que tem toda a sabedoria, toda a ciência, tem poder para resolver. Então, ó Pai, está nas tuas mãos e nós queremos dar testemunho de vitória, queremos te exaltar com esta causa, Senhor, e nós queremos, meu Pai, que através desse testemunho muitas vidas serão edificadas através desse testemunho e teu nome será glorificado. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Creem? Creem? Rapidamente eu gostaria de orar por você que está aguardando uma oportunidade de emprego, está aguardando uma porta aberta. Você que está nessa condição, por favor, venha à frente, vamos orar por você. Saiu de lá? Ah, só que é uma outra, né? Só que é uma outra porta. Amém. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estão os teus filhos que precisam de uma porta ou precisam de uma situação de serviço. Eu te peço, ó Pai, para a honra e glória do teu nome santo, portas sejam abertas em nome de Jesus Cristo. Portas sejam abertas em nome de Jesus Cristo. Toda obra contrária, toda barreira, todo impedimento
toda pedra de tropeço, toda porta fechada, seja aberta em nome de Jesus Cristo. E te peço, ó Senhor, honra eles, meu Pai, porque eles vão te honrar com testemunho. Honra eles, que eles vão te honrar com testemunho mesmo, Senhor. Vão dar testemunho cada um na sua igreja, onde for, ali estarão testificando e teu nome será glorificado. Eu creio, ó Senhor, que as portas serão abertas para todos aqui e o teu nome será glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crê? Amanhã um já pode dar o testemunho, amanhã mesmo. Eu gostaria de orar por você eu quero agradecer a Deus também que foi sábado, tinha uma mulher no Jardim Industriário que estava com um problema espiritual muito grande e foram várias pessoas lá para poder tentar ajudá-la e eles não conseguiram resolver. E para honra e glória do Senhor, nós fomos lá e os demônios saíram. Quero agradecer a Deus por isso. Também lá no industriário. Foi muito difícil para aquela família, a mulher tentando suicidar. Ela foi violentada mais de 100 vezes. Abusaram dela mais de 100 vezes na vida dela. Então, esse trauma todo voltou na mente dela e ela ficou depressiva. O inimigo aproveitou dessas fraquezas e estava possuindo ela. Então, quero agradecer a Deus pelo livramento, pela libertação daquela mulher. Amém? Gostaria de orar por você você que está sentindo uma opressão sobre a sua vida. Você sabe que não é algo físico, é algo espiritual. Não está tudo normal, não. Tem alguma coisa, uma opressão espiritual. Deus quer te libertar hoje dessa situação. É uma opressão espiritual. Quem é você? Vem que nós vamos orar por você. Espiritual, ela pega muita força quando você resolve fazer a própria vontade. Mas quando toda a vontade é só do Senhor, mesmo que doa, mesmo que você sofra, a possibilidade de você vencer é muito maior. Outra coisa, quem evangeliza, quem cumpre o ID do Senhor, e você reduz a servidão, a opressão pode vir também. Quando você está magoado e não consegue perdoar, a opressão também se fortalece, entende? Quando você olha para o homem, para o ser humano, e você acha que foi a pessoa que te fez algum mal, a opressão aumenta, porque sua luta é espiritual. O inimigo sempre está ali. Quando você não sente mais a presença de Deus na oração, a opressão também ela tende a fortalecer. Faça qualquer coisa para reconhecer a presença de Deus na oração. Quando você começa a criticar qualquer culto na sua igreja, qualquer outra igreja, você tem a tendência de ter a opressão fortalecida, porque num culto, quando você ouve a palavra, você pega aquilo que está de acordo com a Bíblia e se alimenta, o restante você joga fora. Não existe culto que não tenha nada a aprender. Esse pregador, o que ele falou, joga fora o que está de acordo com a Bíblia e pega aquilo que está de acordo com a Bíblia e se alimenta. Mas não fica criticando, não. Seja lá na sua igreja, onde for que você estiver assistindo o culto. Queria tanto ouvir aquele outro pregador, veio esse. Queria tanto ouvir aquela irmã cantar, veio essa. Olha como cantou mal. Como se Deus recebesse a sua dicção, Deus recebe a sua sinceridade, o seu amor, a sua fé. Então, simplesmente você perdoa a pessoa e convive. Você lê Salmos, Davi pecou com Betseba e você lê Salmos. Salomão teve mais de 1000 mulheres, você lê Provérbios. Você tira a parte que Davi errou e lê os Salmos. Você tira a parte errada de Salomão e continua. E por que os irmãos podem errar e você não pode perdoar? Eles erram e você não pode perdoar. Ninguém é perfeito. Só quem ama perdoa. Quem não ama não perdoa. Lembre-se, se você não perdoou, o inimigo vai se fortalecer. Como é que eu perdoar? A pessoa está errada, o que ela fez comigo? Perdoa.
Não, isso Deus é inegociável. Deus só quer que você cumpra, perdoa. Depois lá na frente você vai entender. Perdoar não é concordar com o erro. A pessoa errou com você, você vai concordar com o erro? Perdoar não é concordar com o erro. Você libera a pessoa da mágoa que ela causou. Amém? Com o erro. Meu Senhor, que essa opressão espiritual sobre a vida dos meus irmãos caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Toda opressão espiritual, nós te ordenamos, saia agora em nome de Jesus. Quem és tu, inimigo, para oprimir meus irmãos? Quem és tu? Tira suas mãos imundas de cima dos meus irmãos. Eu te ordeno em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Qual de vocês aqui jejuou essa semana? Mais alguém? Todas as vezes que você sentir opressão espiritual, faça propósito com Deus de oração e jejum. Aí você se fortalece mais no espírito e terá vitória sobre a opressão também. Amém? Amém? Gostaria de ter alguém passando mal? Alguém enfermo? Todo mundo sadio? Tem alguém enfermo? Quem sabe Deus possa fazer a obra na sua vida. Não é toda vez que a gente pede, Deus faz. Mas quando Ele quer fazer, Ele faz. Se tiver fé, tudo é possível ao que crer. Mais alguém? Não? Pois não? Que eu posso ajudar? Ah, sim. Sim. Como é que estão as dores? Está melhorando. Melhorando? Amém. Nazaré, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está fazendo a obra do Senhor. Só o Senhor é digno de ser glorificado e exaltado. Sim, Senhor, eu creio. Toda enfermidade, todo tumor, seja o que for, em nome de Jesus Cristo, onde estiver alojado no corpo desta mulher, saia dela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Crê? Tudo é possível ao que crê. Se a senhora puder ficar no final para me explicar algumas coisas para a senhora, tá bom? Amém? Mais alguém enfermo? A senhora também? Meu ouvido, irmão, estou muito zoado no meu ouvido. Tá, só um pouquinho.